Bom, estamos num momento em que temos mais tempo, né, para ouvir, para dissertar, para divulgar certas temáticas que a gente gosta. Uma das coisas que eu gosto é política. Muita gente não gosta realmente, mas eu gosto muito. Bom, de onde veio essa curiosidade? Eu sempre fui curiosa para todos os temas, mas a política em si me trouxe uma curiosidade, porque o meu município, alguns tempinhos atrás, aí digamos uns 2 anos, mentira, há muitos anos atrás, e eu era adolescente nessa época, o meu município ele foi emancipado. Então veio a curiosidade. Como se dá um processo de emancipação? Como as pessoas podem interagir com isso? Como foi o processo da minha cidade? Qual é a diferença que faz entre um ente público que estava como bairro? Quais são as diferenças de canalizar como bairro e canalizar como município políticas públicas para aquele local? Eu sempre tive essa curiosidade. E onde que eu sanava essa curiosidade, uma vez que acesso à internet não era um domínio público como nós temos hoje, né? Onde que nós discutimos isso? Na biblioteca e na Câmara dos Vereadores. Eu cresci indo para bibliotecas e câmaras. E infelizmente, muitos dos políticos que existiam ali no nosso município, eles não tinham conhecimento nem de coletividade. Então, nas primeiras eleições, nós sofremos muito. Nós sofremos por não ter uma difusão de conhecimento tão boa, nós sofremos muito por interesses escusos de políticos, pessoas que estavam interessadas em fazer riqueza e não em difundir ideias, ideais que fossem para a coletividade ou para um grupo de pessoas que estivesse sofrendo ali um cerceamento de direito. E o que eu falo como cerceamento de direito? Eu falo como, por exemplo, o interesse das pessoas com deficiência, os interesses da pessoa preta, os interesses da pessoa agrícola, rural, meios rurais, como que se dá a agropecuária. Então, assim, havia sempre um pensamento de que não adiantava, fazer política era difícil, que não adiantaria ninguém ficar dando murro em ponta de faca, ali era a lei do coronelialismo, e assim foi passando o tempo e muitas pessoas não se interessavam, isso antes da difusão do conhecimento do boom da internet. Com o boom da internet e com a difusão também do acesso à internet, porque não adiantava só existir a internet. A internet ela já existia, porém não era difundida como hoje e não tinha esse acesso financeiramente falando para que pessoas tivessem essa abertura nas suas casas. Então, as políticas públicas eram muito distantes do que qualquer pessoa pudesse discutir. Só que hoje não. Hoje, você não precisa somente colocar a sua cara ali na frente. Você pode usar dos meios de denúncias anônimas a corregedorias, por posturas equivocadas que muitas pessoas tomam. Digamos, um hospital, ele não está funcionando como a função principal dele. Ele está funcionando mais como um artigo eleitoreiro, digamos assim. Passamos por isso há pouco tempo no nosso município, que foi de uma unidade de pronto atendimento, né? Que eu não vou ficar citando as causas e efeitos que ocorreram nessa questão política em si, mas vou dizer que foi muito utilizado e muito divulgado
como uma obra eleitoreira e não como uma busca para sanar a necessidade do povo. E vocês sabem bem do que eu estou falando. Isso não pode existir. Então, as obras que são executadas somente com cunho eleitoreiro, elas devem ser, sim, denunciadas. Ninguém deve vender o seu voto, vender o seu pensamento. Gente, tem que se entender que nem sempre você ganhar R$ 50, porque foi uma proposta que eu recebi lá em 2000 e alguma coisa, uma pessoa que tem a mesma ideologia que eu, religiosa, uma pessoa que tem um segmento ético que eu acreditava ser muito certo, né? Tirando aqui filosoficamente o que é certo e o que é errado, mas a questão é que a pessoa estava querendo comprar por R$ 50 o meu voto. E houve gente da minha família que aceitou esse arrego político, aceitou esse suborno. E é muito triste você perceber isso. Por quê? Hoje, com a situação de novo da pandemia, a gente tem acesso a perceber que a ação de uma pessoa pode contaminar e trazer consequências devastadoras para uma coletividade. E assim funciona quando nós vendemos o nosso voto. Então, eu achei aquilo muito vergonhoso. Eu achei aquilo fora de perspectiva. E simplesmente abortei até a missão de votar naquela pessoa. Ela realmente me representaria, mas um cabo eleitoreiro que oferece R$ 50 em nome dela para poder ser eleita, mesmo que o meu voto não tenha feito representatividade naquele momento e que muitas pessoas tenham aceitado e, inclusive, feito proveito daquele dinheiro e elegeram, inclusive, esse político, né? Que era, na época, um vereador. Porém, eu posso deitar no meu travesseiro e dizer, eu fiz a minha parte. Então, muitas pessoas acham que pessoas como eu e você somos bobas, porque muitas das vezes não aceitamos esse tipo de corrupção. Né? Não vou dizer que nós somos 100% bonzinhos e que nós nunca caímos em nada disso. Não estou falando isso. Estou falando de um critério ético que eu tive que aprender ao longo da minha vida, porque senão eu não sobreviveria num mundo no qual muitas pessoas tiram vantagens de pessoas mais humildes, mais simples, ou de pessoas que não têm acesso àquele grupo ali. Então, eu já passei por isso. Já passei por isso por indicação acadêmica, já passei por isso no âmbito religioso, já passei por isso no âmbito profissional. Então, por isso que eu ressalto sempre, não vale a pena esse tipo de pequenas corrupções que nós aceitamos no dia a dia. Furar uma fila de hospital, furar uma fila de mercado, de loteria, de ônibus. No nosso município, nós ainda temos muito isso, a gente vê na prática, quando a gente está lá naquele bairro lá do Rio de Janeiro, 500 pessoas na fila, 3 filas para voltar para casa e o engraçadinho resolve furar a fila, porque tem um amigo que está na primeira fila, que vai sentar e que, inclusive, vai utilizar o seu direito de violar o direito dos outros. Olha só que tristeza. Então, a gente sabe na pele como é isso, porque a gente mora num município muito ruim de condução. Então, quando a gente for fazer algum tipo de corrupção para nós e que nós entendemos que não vai atingir a coletividade, que a gente lembre desse momento, que a gente lembre de uma fila cheia, que a gente lembre quando a gente está lá no 47º lugar de uma fila de ônibus, que a gente sabe que os lugares, já sabe até contar as poltroninhas, né? Tirando as amarelas, quantas pessoas vão dar para sentar. Então, são exemplos práticos
que eu quero trazer para vocês e que violam muitas vezes o nosso direito individual e acabam por trazer consequências coletivas. Então, assim, quando nós recebemos propina, quando nós nos deixamos pelo interesse individual em detrimento do interesse coletivo, isso significa dizer que milhares de pessoas estão perdendo o seu lugar de direito porque alguém exerceu erroneamente a sua ética, a sua conduta, relativizou em alguma coisa a moral. Então, isso traz muita consequência. Então, gente, falar de política não é somente falar em quem você vai votar ou o que você vai fazer com o seu voto. É falar também de quais os meios e o que pode ser feito para nós melhorarmos e fiscalizarmos os órgãos e as pessoas que nós elegemos ou não. E quem nós vamos colocar lá para vigiar essas pessoas. Então, isso é muito importante. Você confia em quem você está elegendo? Ou você sabe até de pequenas corrupções que ele viveu, porém, é a única opção. Nós estamos sofrendo muitas consequências políticas porque era a única opção. Pensem bem. Vamos pensar, refletir durante esse tempo que nós temos. Vamos refletir para verificar se de repente a nossa conduta ela não vai trazer consequências daqui a 2, 3 anos, como nós temos percebido aqui. Ou será que nós vamos ter capacidade de dizer para o futuro que nós avisamos? Eu não estou falando daqui de A ou B. Eu estou falando de uma decisão tomada individualmente, voltando, que afetou todo o coletivo. E que hoje nós estamos assim, cala a boca, fica quieto. Não preciso nem dizer nada, que vocês já entendem. Então, vamos pensar? Só um pouquinho, tá bom?